mais uma vez vamos fazer a nossa oração inicial antes das nossas reflexões. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, vamos nos acomodar da melhor maneira possível nos cadeiras, respirando tranquilamente, levando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, que tão amorosamente nos recebe, nos dá a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Vamos pedir a Ele para que nos fortaleça, para que nos mantenhamos firmes nesse propósito de nos tornarmos pessoas melhores, baseados nos seus ensinamentos e com grande esforço, com certeza individual, de colocá-los em prática no nosso dia a dia, em auxílio fraterno, porque, com certeza, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Então, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor Jesus e pedimos a Ele que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu trouxe uma reflexão que no mês de outubro todo nós estamos falando, os palestrantes estão, embora falando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, nós estamos focando na cura, né? Na cura individual, na cura física, na cura moral, na cura emocional, na cura espiritual. E hoje eu trouxe um livro que a gente utiliza nas terças-feiras, que eu não sei se a maioria conhece o nosso trabalho de terça-feira. Terça-feira nós temos um trabalho de tratamento para pessoas com problemas desses que eu mencionei agora, né? Então, e a gente está utilizando esse livro, que é Dentro de Mim, que é um livro de um médium espírita, que é o José Carlos de Luca. O livro não é psicografado, mas ele é um profundo conhecedor da doutrina, um médium muito respeitado, e ele traz nesse livro, em todas as passagens, ele fala sobre autoconhecimento e sobre ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Então, nesse capítulo, o tema que eu trouxe é: eu me permito ser curado? Porque às vezes a gente fala, eu quero ser curado, mas será que eu me permito ser curado? Então, é essa reflexão que eu trouxe nessa noite, para que cada um de nós saia daqui com uma resposta individual para essa pergunta, né? Então, ele traz, nesse quarto capítulo, o título chama Cura Interior. E ele traz uma frase do Evangelho de Jesus, que está em Marcos, capítulo 4, capítulo 10, versículo 50, que fala: então Bartimeu jogou a capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. Então, o que acontece aqui é quando Jesus passa em Jericó. Uma das passagens de Jesus e a parábola ou a história que acontece é a do cego de Jericó. Então, quando Jesus está lá passando em Jericó, tem uma multidão, como sempre, seguindo Jesus, e o cego, que é Bartimeu, começa a gritar, né? Ele grita, ele pede por Jesus e ele grita em alto tom, né? Jesus, tem piedade de mim. E Jesus não ouve, porque toda aquela multidão gritando atrás dele, e ele começa a gritar mais alto, e o povo querendo que ele pare de falar, que ele pare de gritar, e ele mais alto grita, até que Jesus ouve, e Jesus fala: quem chama por mim? Traga-o até mim. Porque ele continua, o Bartimeu grita dizendo: Jesus,
filho de Davi, tenha piedade de mim. Eram assim as palavras que ele usava, né? Jesus, filho de Davi, cada vez ele estava mais alto. Aí Jesus pede para trazer ele até Jesus. Naquela época, as pessoas que eram nessa condição de Bartimeu, que moravam na rua, viviam como pedintes, eles tinham um cadastro, um controle, e eles usavam uma capa, tipo o morador de rua atualmente usa aqueles cobertores, né? Tinha que usar aquela capa para ser identificado. Bartimeu, quando Jesus fala, traga-o até a mim, Bartimeu tira a capa, joga a capa, que tinha, sabe-se lá o quanto tinha sido difícil para ele conseguir aquela capa, porque ele era um cego e dependia de todo mundo para sobreviver. Ele joga a capa e vai até Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? Então aí eu paro por uma reflexão. Jesus já não sabia todas as necessidades efetivas de Bartimeu? Claro que sabia, né? Mas e Bartimeu? Será que sabia exatamente o que ele queria? Que ele podia dizer, eu quero uma casa, eu quero comida todos os dias, eu quero um abrigo. Não, mas o que Bartimeu diz para ele é: eu quero ver, eu quero enxergar. Então Bartimeu estava convicto do que ele queria. Isso é fé, né? E aí Jesus fala para ele que ele ia enxergar. Então, mais ou menos, aí o José Carlos de Luca conta para a gente, né? Aí ele fala assim, que Jesus com certeza sabia de tudo que ele queria. Mas será que Bartimeu também tinha a mesma certeza que Jesus daquilo que ele precisava? A intenção da pergunta de Jesus era fazer o doente mergulhar em si mesmo, analisar a sua vida, o seu fardo, descobrir a verdadeira causa da sua dor, para então encontrar a solução adequada que o tiraria da situação aflitiva. Nem sempre temos essa clareza. Então, levamos para cada um de nós, né? Essa pergunta para nós. Será que nós temos a clareza daquilo que a gente quer? Daquilo que é o melhor para nós? E todas as vezes que pedirmos algum auxílio do céu, as forças divinas estarão nos formulando a mesma pergunta feita por Jesus a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Então, o que é que nós queremos que Jesus faça por cada um de nós quando a gente clama por Jesus? Quando a gente fala: Senhor, eu não estou aguentando, eu preciso da sua ajuda, me dá a sua mão, né? Então é isso que nós temos que ter a clareza. E aí ele continua: não raro o que pedimos não é o que precisamos. Observo que muitas pessoas buscam ajuda espiritual para a solução de seus problemas sem ao menos refletir sobre a parcela de responsabilidade que tem sobre a dificuldade que atravessa. Como é o caso de alguém que pede ao médico um remédio para curar sua doença pulmonar sem que precise parar de fumar, né? Então tem muito caso que a gente vai no médico, procura o médico porque está com um problema pulmonar e quer o remédio, quer a cura, mas não quer parar de fumar. Então é mais ou menos isso que o José Carlos de Luca traz para que a gente reflita nos nossos pedidos. Se nós temos certeza do que nós queremos, se nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas para que a gente consiga caminhar na direção da nossa cura, seja ela qual for, né? Física, moral, espiritual, emocional, né? E aí ele lembra também que uma outra atitude que demonstra a vontade
da mudança que se dá quando Bartimeu joga fora a capa. Essa capa era uma espécie de traje usado por aqueles que viviam da comiseração pública. E Bartimeu, ao ser chamado por Jesus, joga fora a sua capa, o que significa que estava decidido a não mais viver daquele jeito, que almejava recuperar a sua dignidade, viver do seu trabalho, restaurar as suas capacidades, governar a sua vida. Efetivamente, Bartimeu deu mostras a Jesus de que não queria mais ficar sentado à beira do caminho. Então, o que é essa capa? Essa capa são as nossas questões, é o nosso passado, são as nossas dificuldades, as nossas dores, que nós temos que trazer à luz da consciência para largar a capa. Será que nós temos coragem de largar a nossa capa, como Bartimeu largou na hora que Jesus chamou? Quando eu peço alguma coisa para Jesus, eu consigo me colocar inteiramente na mão dele e seja feita a sua vontade, independente da minha, e largar a capa lá atrás, jogar a capa e não olhar para trás? Então é isso, essa reflexão, essa convicção que a gente tem que ter quando a gente pede alguma coisa, para que a gente tenha certeza do que a gente quer, né? Porque Deus, Jesus, Ele nos ouve como nosso Pai. Qual de nós aqui, que é pai, ou mesmo quem é filho, que tenha pedido um pão para o pai, ou o nosso filho tenha pedido um pão para nós, que nós tenhamos dado pedra? Porque nós confiamos no nosso Pai. E é essa confiança que nós temos que ter em Deus e em Jesus. Quando eu peço, eu tenho que ter a plena certeza daquilo que eu quero e aceitar aquilo que Ele me der, porque Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. Porque nem sempre o que eu quero é o melhor para mim, mas eu tenho que ter certeza do que eu quero. Assim como Bartimeu disse que queria enxergar. Ele nunca tinha enxergado. Ele poderia pensar: nossa, como é que eu vou viver agora? Eu nunca trabalhei, eu não sei ler, eu não sei escrever. Mas não, ele tinha convicção daquilo que ele queria. E nós, quando pedimos, será que a gente tem essa mesma convicção? E tem um movimento, né, que a gente tem que fazer quando eu falo eu quero. Porque tem muita gente que fala eu quero, mas fica se boicotando, porque acha que não merece. Cada um de nós, em alguns momentos, fala: eu queria fazer isso, mas acho que eu não mereço, eu não estudei tanto quanto o outro, então eu queria ter uma vaga melhor na empresa, mas tem gente que sabe mais do que eu. É estar se boicotando, né? Então, o que a gente tem que deixar é também de se boicotar, largar o passado e olhar para frente e ter sempre a convicção daquilo que a gente quer. É como muitas vezes a gente quer ser curado, mas não quer sair do lugar que é radioativo. Tem problema com radiação, eu quero sarar da radioatividade, mas não sai daquele lugar. Como é que vai ser curado se não sai daquele lugar? Nós temos que ter força, coragem, certeza do que quer para fazer esse deslocamento. É fácil? Não, não é fácil. A partir do momento que eu tenho certeza do que eu quero, é isso que eu quero, eu tenho que largar isso que está me fazendo mal, né? A gente tem que ter consciência também daquilo que está fazendo mal para cada um de nós. Porque às vezes o que adoece a gente
não somos nós, é o outro. No caso da radiação, né? Você está lá num lugar que tem radiação, você quer sarar, mas não quer sair de lá. Então, é como se a gente tivesse... A gente acaba vivendo uma relação de lixo com a outra pessoa, que a gente não quer largar, mas a gente acaba virando um terreno baldio para o depósito do lixo efetivo do outro. E a gente fica segurando aquele lixo que não é nosso. Né? O outro nos maltratando, nos rebaixando, nos humilhando. Isso seja no trabalho, seja no relacionamento. E aí nós é que temos que ter essa consciência do que é que eu quero, o que é que está me fazendo mal. Porque isso nos traz a doença física, a doença moral, a doença emocional. E aí daqui a pouco estou com depressão, síndrome do pânico. E sou eu que não estou cuidando de mim mesmo. Então é isso que eu tenho que ter certeza do que eu quero, da minha cura, independente do outro. Então a gente precisa praticar o autoconhecimento e o nosso auto-amor. Porque, como nesse caso que eu citei aí, de a gente ficar sendo o terreno baldio para guardar o lixo que é do outro, o problema que é do outro, que não está bem com ele mesmo, e a gente acaba segurando esse lixo para nós mesmos. A partir do momento que eu decido o que eu quero, é preferível eu viver na minha solidão de auto-amor. Pelo menos eu estou me amando, eu estou me colocando em primeiro lugar, eu estou me respeitando. Mas para isso a gente precisa se autoconhecer, para se aceitar como imperfeito e ter certeza daquilo que a gente quer, assim como Bartimeu tinha certeza. Assim como aquela mulher que sangrou 12 anos e toca a capa de Jesus, e Jesus pergunta a quem me tocou. A fé dela era tanta que ela só tocou a capa de Jesus e foi curada. Então não foi nem o movimento de Jesus, era a fé que ela tinha. E a nossa fé, que tamanho que é? Então eu até nesse momento vamos fazer uma dinâmica. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Todos, fechem os olhos. Nesse momento, fechem os olhos. Agora eu vou pedir para vocês pensarem em 5 pessoas importantes na sua vida. 5 pessoas que você cuida e que você faria tudo por essas pessoas. 5 pessoas. Ok? Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir para levantar a mão quem colocou a si mesmo nessas 5 pessoas. 3 ou 4. Nós temos umas 60 pessoas. Ficou claro quanto a gente se boicota? Né? A gente entrega a vida da gente na mão do outro. A gente cuida do outro. E Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar esses 5 se você não se ama? Como é que você vai cuidar desses 5 se você não se cuida? Então, o importante é, vamos repensar? Vamos nos colocar nessa lista? A partir de hoje, vamos nos colocar nessa lista?
Jesus disse, há 2000 anos atrás: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aí a gente pensa: Senhor, estamos juntos, é comigo mesmo. Eu estou cansada, está doendo, eu estou sofrendo, então, por favor, me dê a mão. Eu entendi o que o Senhor disse, estou com o Senhor. Mas aí, há 2000 anos atrás, ele diz assim: aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. E aí? Será que nós conseguimos essa parte? Será que nós conseguimos não odiar, não ficar com raiva do patrão, não ficar com raiva do vizinho, da sogra, do cunhado? Jesus disse há 2000 anos atrás: aprendei de mim, que sou brando e pacífico. É isso, nós temos que, a cada situação, trazer à luz da consciência Jesus e dizer como é que ele agiria no meu lugar. Esse é o caminho da nossa cura. Jesus curava todos. E ele dizia: vós sois deuses e pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas, e nós? Será que a gente está conseguindo colocar em prática todos esses ensinamentos? Porque a teoria a gente já sabe, né? A maioria aqui sabe a teoria. A gente vem para esta casa segunda, eu venho terça, quarta, e a gente lê e ouve, está em casa, tem o maior prazer em ouvir palestra, né? Eu gosto muito. Mas e aí? Precisamos colocar em prática. É ser, né? Não é só saber. Fica fácil saber a teoria, mas não conseguir colocar em prática. É fácil? Não, não é. Mas tem que ter um esforço individual. Nós temos que caminhar nessa direção. Esse é o caminho da nossa cura. Eu quero me curar. Eu quero ser melhor. Eu quero estar melhor. Melhor hoje do que ontem. E a grande verdade é que, para que a gente consiga fazer essa mudança, não dá para esperar mais. Porque a mudança não acontece no passado, não acontece no futuro. A mudança é no agora. Porque passado é passado, né? Mudança é o hoje, é o presente. Porque no passado é mudei, no futuro mudarei. Mas a mudança tem que ser já, no presente, agora. E assim é o amar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a mim mesmo, também não é passado, não é no passado, não é no futuro, é o agora. É o que nós temos, é o agora. O passado eu não consigo mudar, o futuro eu não tenho controle nas minhas mãos, mas o agora sim. Então é isso que nós temos que refletir sobre essa cura. E aí ainda, José Carlos de Luca traz, no final dessa reflexão que ele trouxe sobre a cura, ele diz assim: antes da cura exterior, Bartimeu fez uma cura interior. O forte e sincero propósito de transformação íntima alterou substancialmente o seu padrão de energia, o qual se encontrava no ponto inerte, próximo da morte, e ele fez o caminho de volta, rumo ao desejo de viver e ser feliz.
A partir dessa mudança íntima, Bartimeu abriu as portas para que Jesus lhe restituísse a visão. Então, o que Jesus fez e faz até hoje, não é milagre. Depende de cada um de nós. Né? Assim como Bartimeu. Bartimeu abriu o coração e aceitou que ele estaria curado. É a fé. E a fé, como eu venho dizendo aqui sempre nas minhas reflexões, a fé é individual. Não dá para vender, emprestar, comprar, ceder, vender, não dá. A fé tem que ser de dentro para fora, é um esforço individual, de dentro para fora, e que cresce. De acordo com tudo aquilo que a gente vai conseguindo, essa fé é crescente. E deixa quentinho o nosso coração. É colocar na mão de Deus, na mão de Jesus, e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, independente da nossa, independente da minha. A gente ora isso no Pai Nosso, mas será que a gente tem esse sentimento vindo mesmo, realmente de dentro para fora? É fundamental que a gente tenha isso. E aí ele continua assim: e as nossas portas estão abertas ou fechadas? Estamos olhando para o fundo do abismo ou mirando as estrelas no firmamento? Estamos cavando a nossa sepultura ou decididos a trabalhar por dias melhores? Estamos apegados às nossas capas ou decididos a jogá-las fora, como fez Bartimeu? Estamos lavrando o nosso atestado de óbito ou nossa declaração de amor à vida? Estamos morrendo pela falta de amor do outro, sem nos darmos o amor que merecemos e do qual precisamos para sobreviver? O amor maior tem que ser, em primeiro lugar, para conosco, para que possamos amar ao outro como a nós mesmos. Se eu me amo muito, eu vou amar muito ao meu próximo como Jesus espera de mim. Mas ele disse, foi muito claro: amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. Se eu me amar muito, eu vou ter muito amor para dar. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu não posso dar este papel se eu não tiver ele. E assim é o nosso amor. Se eu não tiver amor próprio, eu não posso dar o meu amor ao próximo, porque eu não tenho amor a mim. Então eu preciso ter esse amor. Ele continua: como ocorreu a Bartimeu, Jesus está passando ao nosso lado neste momento. Ele espera o nosso chamado. Aguarda que joguemos as nossas capas de medo, de falta de amor próprio, de insegurança, de vitimismo, de infantilidade, de comodismo, de ressentimento, de complexos e tudo mais que nos aprisiona à infelicidade. Jesus anseia nos curar. Ele aguarda, no momento, a nossa cura interior. Então vejam quantos alertas José Carlos de Luca nos lembra que Jesus espera de cada um de nós, né? Que a gente tenha coragem, força, perseverança em lutar pela nossa cura, querer a nossa cura, desejar a nossa cura.
para isso nós temos que jogar a nossa capa, largar a nossa capa para trás. Tudo aquilo que nos dói, tudo aquilo que nos faz sofrer. E lembrar que esta é apenas mais uma encarnação. E que nós escolhemos estar aqui neste momento com estas dores. Conscientemente fomos nós que escolhemos. E conscientes que daríamos contas dessas dores. Então, eu posso caminhar na direção da minha cura? Posso, tendo Jesus do meu lado, largando a minha capa, largando os meus medos, colocando na mão dele, com fé. Como eu costumo dizer que fé é confiar. Então, eu confio em Deus, eu confio em Jesus. Isto é fé. Então, essa reflexão que eu trouxe para hoje, espero ter tocado o coração de alguns, para que possamos olhar para nós mesmos e nos incluirmos naquela lista, né, de quem eu cuidaria, me colocar entre as 5 pessoas de quem eu estaria sempre preocupada e cuidando. Então vamos fazer a nossa oração final, mais uma vez nos acomodando nas cadeiras, respirando tranquilamente, agradecendo aos espíritos de luz que estiveram conosco durante essas reflexões, agradecendo ao mentor de cada um de nós, que com certeza fica 24 horas nos intuindo e nem sempre estamos atentos, ficamos distraídos e não conseguimos ouvi-los. Então, que nós façamos um esforço maior, individual, no caminho da nossa cura, com bom ânimo, e pedindo mais uma vez ao Senhor Jesus, para que Ele nos fortaleça, para que nos mantenhamos firmes nesse propósito de nos tornarmos melhores, dignos da sua confiança, que é o que Ele espera de nós. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16
65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.